nossas vidas como igreja. Posso ouvir um amém? Você abriu sua Bíblia na carta de Judas? Judas não tem capítulo, né? É um capítulo só, então não tem capítulo. Judas. Quando você abre a carta de Judas, esse Judas, ele não é o Judas Iscariotes. Ele é Judas, irmão do Senhor. E ela é uma carta altamente de defesa do Evangelho. Ele vai trabalhar aqui a defesa do Evangelho. Ele vai trabalhar esses valores de defender o Evangelho. Ele vai ser duro. E ele cita alguns exemplos aqui, como exemplos de punição, como exemplos de como fazer, de como não fazer. Tem um versículo, que é o versículo 11, que ele cita aqui uma coisa interessante. Ele fala desse pessoal que estava prejudicando ali o Evangelho, e esse pessoal que estava dizendo que Jesus não era Deus, que Jesus não salvava. Ele estava trabalhando essas pessoas, e ele vai colocar aqui alguns exemplos. Toda vez que você lê na Bíblia, ai disso, ai daquilo, ai de fulano que faz aquilo. Esse ai é como se fosse assim, sabe quando a gente fala assim, nossa, misericórdia, esse ai representa tipo assim, não pode não, misericórdia, não pode não. Esse ai é ele dizendo, olha, a Bíblia sempre fala, ai de fulano. A mãe da gente também falava, ai de você se eu te pegar. Quer dizer, está te jurando, está te dando assim uma orientação para você fugir daquilo. E o Judas, ele fala um ai aqui, no versículo 11. Ele está falando sobre essas pessoas que estavam negando a fé, abandonando Cristo, dizendo que Cristo não era Deus, e dizendo que essas coisas. Aí ele começa no versículo 11, ai deles. E ele vai citar 3 personagens do Antigo Testamento, e eu queria falar um pouquinho de cada um. Ele fala assim, ai deles, porque prosseguiram pelo caminho de Caim, e movidos de ganância se precipitaram no erro de Balaão, e pereceram na revolta de Corá. Então ele cita 3 nomes aqui. Ele cita Caim, Balaão e Corá. E ele cita essas pessoas como exemplo de não seguir, de atitudes que esses homens fizeram, que nós não devemos repetir. E aí quando ele fala assim, ai deles, porque prosseguiram pelo caminho de Caim. Então o primeiro personagem que ele pega é Caim. Aí a gente deveria ler a história toda, mas como o tempo não dá, eu vou só citar. A história está lá em Gênesis 4. Qual é a tônica da história de Caim? O que Caim fez que ele chega a dizer assim, ai dele? Caim teve uma atitude que o marcou para sempre. E a atitude de Caim, praticamente ela foi rancor, inveja, ódio contra outra pessoa. De quem que Caim estava com ódio, com rancor no coração? Do próprio irmão Abel. O Caim, ele teve um ódio de Abel. E presta atenção, Abel é o irmão mais novo, Caim o mais velho. Como que nasceu esse ódio no coração dele? Num culto. Eles foram fazer um culto e fazer uma oferta ao Senhor. E o Caim pegou lá a oferta de todo jeito, lá de qualquer jeito, e trouxe para Deus. O Abel foi lá, pegou o melhor do seu rebanho e trouxe aquela oferta para Deus. E diz a Bíblia que de Abel e de sua oferta Deus agradou, mas ao passo que de Caim e de sua oferta Deus não se agradou. Só que Deus não se agradou, mas deu para ele a oportunidade de fazer de novo. Porque presta atenção, quando você faz uma coisa que não está bem feita, o que é o certo você fazer? Desmanchar e fazer de novo.
não é? Você está lá ensinando o cara a fazer um armlock. Ele fez o armlock, só que não pegou o braço, né? Ficou sem braço, armlock sem braço. Aí você fala, está errado, você tem que pegar o braço. Aí a pessoa, então, não quero saber mais não, eu estou saindo daqui porque eu não... Não, só volta aqui, só, peraí. Tem que pegar o braço, o cotovelo tem que ficar para dentro, a mãozinha tem que ficar com o joinha para cima, senão não dá para você fazer o estalar dos tendões, né? Não quero saber. Não, quem errou precisa fazer de novo. Não quer dizer que acabou a oportunidade de fazer, quer dizer que você precisa fazer de novo. Só que o que Caim fez? Caim não quis fazer de novo. E aí a Bíblia diz que Caim, ele possuído por um ódio, por um rancor, ele mata o irmão. Então o Judas está dizendo, ai deles porque prosseguiram pelo caminho de Caim. Qual é a palavra aqui que eu observo? Prosseguiram e caminho. Você precisa, eu preciso, nós precisamos tomar cuidado com o caminho do rancor, com o caminho do ódio, com o caminho da ira, com o caminho da vingança. Às vezes, irmãos, nós estamos prosseguindo no caminho. Jesus falou que Ele é o caminho. Eu não posso andar no caminho de Caim, porque eu já ando num caminho que é Jesus. Então esse texto está me dizendo aqui, está me mostrando que eu preciso andar em outro caminho. Então você presta atenção, olha, ai deles porque prosseguiram pelo caminho. Então a palavra ali, ó, o verbo prosseguir, caminho. Está vendo o que está errado. Se você pegar o capítulo 4, não vai dar tempo da gente ler, Deus fala com ele assim, Caim, por que você está assim? Com um semblante descaído? Mas sabe o que Caim faz? Ele não ouve Deus. Ele continua com um semblante descaído, ele continua com ódio no coração, a ponto dele ir lá e executar seu plano, matar seu irmão. Isso acontece muito em casamento. A mulher fala, pô, não faz isso não, fulano, isso aí está ruim. Fulano, isso que você está fazendo está acabando com o nosso casamento. Mas a pessoa, ela continua o quê? Ela continua fazendo. Ela está o quê, irmãos? Prosseguindo naquele caminho. Você vai num médico, o médico fala, olha, você não pode fazer isso. E a pessoa, não, às vezes na hora nem fala nada, mas depois volta e vai lá e faz tudo de novo. A pessoa está o quê? Prosseguindo. Aí o Judas fala, ai deles porque prosseguiram pelo caminho de Caim. Então Caim, o nome de Caim significa possuído. O nome dele significa possuído. Possuído é quando algo está debaixo do controle de uma outra pessoa. Quando fala, fulano está possuído, é porque ele não está nele. Ele foi possuído por ódio, ele foi possuído por rancor, foi possuído por um demônio. Quer dizer, a pessoa está fazendo algo que não é ela fazendo, é aquela força que está fazendo por ela. No caso de Caim, ele foi possuído pelo quê? Ele foi possuído pelo rancor, pelo ódio, pela vingança, pela mágoa. Meus irmãos, cuidado com esse sentimento. Cuidado com esse sentimento de rancor, de ódio, de vingança. Eu não perdoo, eu vou para o inferno. Você não sabe o que você está falando. Você precisa perdoar, você precisa reconciliar, você precisa abrir mão. Mas aquela pessoa não merece. Eu concordo com você, mas você também não merece o perdão de Deus. Deus te perdoou. E todos nós conhecemos o caminho de Caim. Foi destruição, foi morte. Ele matou o próprio irmão, porque ele foi insistindo naquilo, ele foi criando argumento naquilo, ele foi criando, sabe, as desculpas em cima daquilo. Não, eu fiz isso porque o Abel ficou rindo. Não, porque o Abel acha que ele é bom. Porque o Abel, e Deus gostou mais do Abel. Eu morro de ódio do Abel. E foi arrumando os argumentos. Aí ele chama o irmão para ir para o campo. Chega lá no campo, ele pega um pau e mata o irmão a pauladas. Então a gente tem que tomar muito cuidado com o caminho de Caim. O caminho do ódio, da amargura, da falta de perdão. O caminho do rancor.
Guarda o seu coração disso, irmãos. Guarda o seu coração desse caminho. E aí o resultado dele foi o quê? Matar o irmão. Aí o texto continua. E movidos de ganância, se precipitaram no erro de Balaão. O texto de Balaão está lá em Números 22. Quem foi Balaão? Balaão foi um profeta agoureiro. Ele parecia mais como um feiticeiro, mas o que ele falava cumpria. O Balaão foi um camarada que, quando o povo de Israel veio e parou em frente a Balaque, território de Balaque, esse Balaque, que era o rei daquela região, com medo de Israel, contratou os serviços de Balaão, para que Balaão amaldiçoasse o povo de Deus. Mas não tem como amaldiçoar o povo de Deus. Irmãos, você é abençoado por Deus e não pega maldição em você. Não adianta, pode contratar, pode jogar praga, você não tem que preocupar com isso. A única coisa que você tem que preocupar é que a sua vida tem que estar no altar, só isso. Suas coisas têm que estar certinho com Deus. E aí o que acontece, irmãos? O que acontece é que Balaão significa sem povo. O nome dele significa sem povo. É alguém que não faz parte. Ele era um solitário, é sem povo. Ele não faz parte de nada. Quando Balaque chama, ele vai. Mesmo Deus falando para ele não ir, ele vai. Mesmo a mula falando com ele, ele vai. Por quê? Porque ele é movido por uma coisa, ele é movido pela ganância. A palavra ganância, ela é sinônimo de gana, de você ter aquela fissura, aquela ansiedade por adquirir, aquela vontade de ter o benefício. No caso do Balaão foi o dinheiro, mas o dinheiro não necessariamente é o fim da ganância, porque talvez por causa da ganância do dinheiro, eu estou tendo ganância do dinheiro porque eu quero fazer isso, porque eu quero fazer aquilo, porque eu quero fazer aquilo outro. E aí o texto é muito claro, porque vai dizer sobre ele assim, olha, no caso de Caim prosseguiram caminho, no caso de Balaão movidos precipitaram no erro. Você tem que tomar cuidado. Uma moça bonita que pode casar com alguém, precipitada pelo erro e movida por ganância, vai virar uma prostituta, vai vender o seu corpo ali no trevo, ali num ponto, porque está movida pela ganância, acaba precipitando-se no erro. A palavra precipitar tem a ver com precipício, se atirar de lá de cima para baixo. Isso é um perigo. Quando você se precipita, quando você faz uma coisa sem pensar, pensando só no resultado, pensando só na ganância, aí você precipita no erro. E todo mundo sabe qual foi o problema de Balaão. O problema de Balaão foi a ilusão. Esse mundo que a gente está vendo aí, é um mundo de ilusão. Tudo nesse mundo é ilusório. É ilusão. As pessoas querem passar para o outro uma ilusão. Estava vendo esses dias, camarada que é comédia, eu sigo um cara, é só comédia, faz umas graças, eu ficava vendo as graças. Aí as filmagens dele é bem bacana, porque ele filme, conta umas bobagens e tal, você ri e tal. Aí quando foi um dia, eu acho que ele esqueceu de pôr o filtro. Nino, mas a cara do homem é toda carucudo, é bem feio, mas ele é tão bonito no filtro. Aí eu fui entender. Aí depois ele posta tudo, eu postei um stories aí sem filtro, não repara minha cara não. Porque as pessoas só estão vendendo o quê? Ilusão, aparência, é um filtro. Você põe aqui o filtro, aí você fica parecendo o Tom Cruise. Tem filtro que muda a cor do seu olho. Aí você vai olhar, nem olho a pessoa tem. Então é ilusão. Balaão, ele vai em quê? Na ilusão.
Porque ele é sem povo, ele é sem identidade, ele não faz parte de nada. Aí o negócio dele é o quê? É o dinheiro que ele quer, para quê? Para ter aquela ilusão, para manter aquela ilusão, a ganância. Movido pela ganância, ele pereceu no erro. Quantas pessoas estão fazendo isso? A pessoa trabalha num serviço bacana, aí o outro oferece R$10 a mais, ele larga o bacana para pegar os R$10 a mais lá, e depois fica sem os dois. Ganância, usura. Talvez não é pelo dinheiro, é pelo que vai ter a partir daquilo, é pelo que pode fazer a partir daquilo. Aí o Balaão, ele não consegue amaldiçoar o povo. Aí o que ele faz? Ele ensina Balaque como fazer Deus odiar o povo. Então é uma pessoa que desvenda a nudez do outro, para diminuir o outro. Porque ele tentou amaldiçoar, só que ele levantava a mão, quando ele abria a boca, Deus abençoava pela boca dele. Aí o Balaque: eu estou pagando você para amaldiçoar esse povo, e já por 7 vezes você abençoa. Aí ele fala: não tem como eu abençoar esse povo, Deus abençoou eles. Mas eu tenho um dizer para você: se você levar esse povo a adorar outro Deus, o Deus deles se vira contra eles. Mostrou a criptonita, mostrou o ponto fraco. Aí o Balaque: mas como é que eu faço isso? O que é que move o coração de um homem? É mulher. Então pegue suas mulheres, coloque elas quase que nuas e mande elas descer de tardezinha nos campos catando flores. E quando os rapazes de Israel vê essas moças bonitas, é extinto, ele vai atrás. E quando ele for atrás delas, faz com que elas levem eles a se dobrar diante dos seus deuses. Você vai provocar a ira do Deus de Israel, e o Deus de Israel vai acabar com eles. Balaque aceitou o conselho, botou de tardezinha as moças, e elas desceram quase que nuas. Os jovens de Israel viram aquelas moças e ficaram igual uns cavalos, e ficaram aquele trem, e já desceu. E a moça: eu namoro com você, mas você tem que adorar meu Deus aqui. Não, eu namoro com você, mas você tem que oferecer esse sacrifício ao meu Deus. Aí o que eles fizeram? Começaram a oferecer sacrifícios aos deuses de Balaque. Na hora a ira do Senhor se acendeu, e Deus começou a infartar, dar aneurisma, derrame, foi matando o povo. Eles iam caindo no chão, eles iam caindo. Aí o povo viu aquilo. Moisés falou: gente, está morrendo todo mundo, o que está acontecendo? Vai daqui, vai dali, meu Deus, vai acabar com tudo. Aí Deus fala: vocês estão fazendo a coisa errada. Aí se arrependem, bota essas meninas para ir. Só que Balaão que fez isso. Foi Balaão que ensinou Balaque a fazer isso. Olha por que isso? Por causa da ganância, por causa da maldade do coração dele. Ele destruiu o povo. Eu não sei te falar, mas morreu não sei quantos mil rapazes. Uma nação daquela perder força masculina naquele contexto é terrível. Porque como é que ela vai lutar contra outra nação que vier invadir? Vai pôr as mulheres para lutar? Vai pôr as mulheres para lutar? Mulher aguenta lutar? Você tem uma mulher que aguenta lutar em meio de 100. Mulher não aguenta lutar. Você vai ter um homem que não aguenta em meio de 100, mas você vai ter uma mulher que aguenta em meio de 100. Então é muito desproporcional. Uma nação que perdesse tantos homens naquela cultura era uma nação que seria escravizada por outro com facilidade. Mas quem ensinou isso? Balaão. Por causa de quê? Movido pela ganância, levou o povo a errar, precipitou. Você tem que tomar cuidado com o que as pessoas fazem você fazer por causa de dinheiro, por causa de posição, por causa de status, por causa de nome, por causa de título. Porque senão você vende a alma para o diabo sem saber. E aí o terceiro: e pereceram na revolta de Corá. Números 16, versículo de 1 a 35, vai falar sobre Corá. Corá significa calvície, significa uma espécie assim de parece maduro, porque calvície apresenta o quê? Geralmente calvície apresenta uma intelectualidade, uma maturidade. Toda pessoa calva, se colocou um óculos então e parece que ele é super leitor, que ele é inteligente demais. Mas é um personagem, a calvície passa isso.
Ela passa o cara pode ter 20 anos, ficou calvo, parece que tem 40. Por quê? Porque dá nele um ar de mais velho, de mais responsável, né? O que acontece com isso? Acontece que o Corá olha para aquela situação onde Moisés, Miriam e Arão estão ali pastoreando aquela congregação, e Corá começa a fazer um negócio chamado rebelião. Olha para mim, irmãos, não me escutem, não acreditem em mim, leiam a Bíblia. Não se envolva em rebelião. Eu vou repetir mais uma vez: não se envolvam em rebelião. Não se envolvam em rebeldia. Ah, mas meu marido deixa ele sozinho, salva você e seus filhos. Ah, mas minha mulher deixa ela ir sozinha. Então, já que ela quer ir, deixa ela ir, salva seus filhos e você. Por quê, irmãos? Porque a rebelião é o único pecado que faz você ser visto como o próprio diabo aos olhos de Deus. Quando Deus olha para você e você cometeu um pecado, por exemplo, você roubou alguma coisa, Deus olha para você e vê você como um pecador, mas não te vê como diabo. Se Deus te viu como pecador, Ele enviou o Filho dele para morrer pelo pecador, óbvio, você vê que está mais ou menos resolvido, porque é só se arrepender, Ele te perdoa. Mas quando Deus olha para você, e quando Ele vê você e Ele vê Satanás, é um negócio que não vai ser muito bom para você. Porque Satanás é aquele que começou uma rebeldia onde? No céu. O que esse Corá, Datã e Abirão fazem? Corá é o chefe, Datã e Abirão são os que estão com ele. O que faz? Eles se levantam contra Moisés, Arão e Miriam. Deus fala só com vocês? Nós temos que seguir a orientação suas? Ah, não aceito não, porque esses 250, eles já tinham 250 com eles. Esses 250 aqui nos ouvem, acha que Deus também usa a gente, acha que Deus também levantou a gente. Nós não vamos ouvir vocês três aí não, esses 250 aqui, nós somos três também, Datã, Corá e Abirão. Nós somos três. Engraçado que nem toda a família dele entrou, porque tem os filhos de Corá que fizeram salmos depois disso. A família, só ele que entrou nesse negócio. Está vendo como é que não é bom seguir? Aí o Moisés falou: não, Deus levantou a gente. Não, Deus levantou você, mas levantou a gente também. Eu tenho essa autoridade também. Aí o Moisés ficou cheio daquilo e falou: olha, que vocês vão morrer é indiscutível. Vocês vão morrer. Isso aí não tem conversa. Mas se vocês morrerem de uma forma em que mortais já morreram, então nós não somos gente de Deus. Para provar que vocês vão morrer, vocês vão morrer. Mas para provar que vocês vão morrer e não são de Deus, vocês têm que morrer de uma forma que nunca ninguém na terra morreu. Quando eles ouviram aquilo da boca de Moisés, o temor bateu, o medo, o arrependimento bateu no coração. 2 correram lá e foram pegar os 250 e pegar um incenso para fazer um sacrifício. Quando eles começaram a fazer o incenso, o fogo saiu do incenso e queimou eles. Sobrou só os líderes. Quando sobrou os líderes, falou: agora estamos lascados. O que aconteceu? Quem lembra? A terra começou a abrir a boca. Deve ter sido um barulho do inferno. A terra abriu a boca, eles caíram para dentro da terra e a terra fechou a boca em cima deles. Você já ouviu alguém morrer desse jeito na história? Então Moisés estava certo. Se vocês morrerem de uma forma que todo mundo morreu, eu não sou de Deus. Mas se vocês morrerem de uma forma que nunca ninguém morreu, que vocês vão morrer é fato. A rebeldia de Corá aqui significa revolta, está aqui revolta, rebeldia, ela significa rebelião. Irmãos, esse aqui é o exemplo para nós. Olha, mas eu não concordo com essa pessoa. Um direito seu de não concordar, mas se rebelar. Vocês concordam com o que o governo de Minas faz? Seja sincero. Tributação, cobrar imposto de rua estragada, de avenida. Vocês concordam com isso? Vai lá num palácio brigar com o governador. Estuda a história.
Vamos pegar, por exemplo, na Escócia, tem um filme que conta essa história, Coração Valente, acho que é o Patriota, acho que é no Coração Valente, aquele que ele pinta o rosto de azul, que no caso é o Mel Gibson. Assiste isso hoje na hora do almoço. Ele está numa causa nobre, porque o Reino Unido está dominado pela Inglaterra, mas tem a família imperial, tem a família monárquica na Escócia. Mas a Escócia está com medo, porque a Inglaterra é mais forte, é uma ilha, eles estão lá, País de Gales, Escócia, Inglaterra e Irlanda do Norte. Mas quem domina aquele trem lá é a Inglaterra. Aí sabe o que o William Wallace faz? Ele se levanta, o rei da Escócia fala com ele, levanta e tal. No final o próprio rei da Escócia trai ele. Aí sabe o que acontece com ele? Ele é estripado em praça pública. A causa foi nobre, ele queria libertar a Escócia da escravidão, não da escravidão, mas do poderio inglês. O que aconteceu, irmãos? Foi estripado, arrancaram as tripas dele em praça pública, e o rei que ele estava defendendo, lá da janela olhando, aliando-se com o rei da Inglaterra. Não precisa de ver Bíblia agora não, vai para a história. Vamos lá, vamos pegar a nossa história. Um dia um homem chamado, o apelido dele é Tiradentes, né? Cismou, não, libertar essa Minas Gerais. O que deu, irmão? Você estudou isso na escola. Traíram ele, esquartejaram ele, degolaram primeiro, esquartejaram depois, colocou pedaços dele espalhados em todos os pontos públicos. Vamos pegar mais, vamos pegar um camarada que era coronel da polícia, capitão da polícia militar, começou a ter papéis lá do pessoal da esquerda, começou a ter aqueles boletins, começou a ler aqueles boletins, e resolveu abandonar o cargo de PM, de capitão. Pode ler, capitão Carlos Lamarck. E aí ele virou um revoltado contra o sistema opressor. Diz que no dia que ele morreu, que ele fez debaixo de um pé de caju lá, sei lá no Sergipe, sei lá onde é, de cá a brigada militar olhou e gritou: quem é você que está aí debaixo de um pé de caju lá, porque tem que ficar nos matos? Aí ele gritou: meu nome é capitão Carlos Lamarck. E o oficial de cá gritou: não, a partir de hoje você vai chamar defunto. E despejou chumbo nele, matou ele naquele dia. Quer mais? Vamos pegar mais. O nome dele é Virgulino Ferreira. Era bandido do começo, não é revoltado, é diferente. Depois que vira um bandido, mas era um revoltado. Trabalhou para o governo, tanto que ele era capitão também. Era capitão de uma resistência do governo, não sei se era Getúlio ou era Jânio. Ele era capitão, ele tinha, onde ele arrumou fuzil, onde ele recebeu o título de capitão. Se você assistir um filme de Lampião, os cangaceiros dele chamam ele de meu capitão. Por que meu capitão? Porque você foi abandonado pelo governo. Eu não sei se foi Getúlio ou foi Jânio. Foi Getúlio. E agora você é nosso capitão. E aí ele vira o quê? Um cangaceiro, um fora da lei. Você conhece a história? Vai, segue aí, vamos para a Bíblia então, vamos lá para a Bíblia. Judas, revoltado. Judas não traiu Jesus porque não gostava de Jesus. Judas traiu Jesus porque ele queria Israel livre da opressão romana. E Jesus veio com aquele papo de bate na cara, você dá o outro lado. Se tinha andar uma milha, anda duas. Aí Jesus falou: não é possível, eu achei que era ele que ia salvar a gente, agora ele manda a gente ficar de boa com esses romanos demoniados. Aí o que ele faz? Ele vai fazer uma traição. Por quê? Porque ele quer que na traição, quando prender Jesus, os discípulos de Jesus se revoltassem e fizessem uma confusão. Essa era a ideia de Judas. Só que o trem era espiritual, ele não sabia nada daquilo, porque ele não entendia nada espiritual. Aí quando ele viu que era espiritual, tanto que Pedro entrou na dele. Quando prenderam Jesus, o que Pedro fez? Pedro arrancou uma faca, um facãozão, e cortou a orelha do soldado Malco. E Jesus botou a orelha no lugar de novo. Judas viu isso. Ele acabou de beijar Jesus. Ele não beijou Jesus e saiu correndo. Ele beijou e ficou ali. Ele tinha que receber as moedas. O negócio dele não era nada com dinheiro, o negócio dele era com a revolta.
Ele era, naquela época lá, o nome daquilo lá não era guerrilha, o nome daquilo lá era, como é que é o nome da Simão? Era Zelote, era um grupo que era contra o governo romano sobre o povo judeu. Ele era Zelote, o nome da época é Zelote. Corá não gostou que Moisés casou com a mulher escura, com a segunda mulher dele era uma mulher escura, etíope, era de Cush. Não gostou porque era a família, Miriam, Arão e Moisés que lideraram. Não gostou porque queria o outro. Esse trem deu pano para manga, morreu todo mundo. Você tem que tomar cuidado com revolta, com rebelião. Filhos, quantos filhos rebelam contra o pai, contra a mãe, porque a mãe não sabe ler, é analfabeto, ele é estudado, porque o pai é mais simples, ele é bonitão, rebela, não obedece. Qual filho rebelde virou assim um médico? Fala para mim. Nossa, tem um filho rebelde, mas virou assim um profissional de mão cheia. Geralmente quando fica rebelde, já vai lá, enche o talo de tatuagem, bota uns trem, vai fumar maconha porque é sociedade alternativa, quer viver livre, sem rédea, e no final dá o quê? A Bíblia diz que honrar pai e mãe é o primeiro mandamento com promessa, e você deve fazer isso para que você prolongue os seus dias sobre a terra. Desobedece, desonra seu pai e sua mãe, e a morte bate na porta mais cedo. Quantas vezes você vê vídeo aí, da mãe falando para o defunto: meu filho, quantas vezes eu pedi você para ficar em casa, meu filho? Meu filho, por que você foi fazer isso comigo? Meu filho, agora eu morri também. Por quê? Rebeldia, é muita axiologia, é muita coisinha. E o rebelde, ele não chega para você. Rebelde para mim é igual propaganda de cigarro. Ninguém fala que você vai pegar câncer no pulmão, não. Fala que é transado usar um cigarro, que é bacana. Lembra daquele cara da propaganda do Marlboro? Quem lembra? É famoso esse cara. Entra na internet e vê que aquele cara morreu doente numa cama do Marlboro que ele fumou, do cigarro que ele fumou. O cara que te oferece uma guimba de maconha ainda é leve, porque maconha é uma droga de porta de entrada. Maconha é aperitivo. Mas você não vai ficar na maconha, porque vai chegar um tempo que você não vai querer ficar com a língua dormente, mais pisando alto, não. Você vai querer um negócio para bater mais forte. E é aí, você já perdeu o pudor usando maconha. É que você vai usar o crack, é que você vai usar uma heroína, é que você vai usar um trem pior. Ninguém vai falar com você: vou dar você essa maconha aqui, Jorge, mas vai acabar com seu casamento, viu? Isso vai acabar com sua profissão, isso vai acabar com sua mãe, vai acabar com a Lore. Ninguém fala isso. É igual a rebelião, a rebeldia. Para ver, teve uma rebelião em tal lugar, vê o resultado. Pega a história, rebelião no Carandiru, 111 mortos. Pega a história, vai lá, vai seguindo esses trem, vai seguindo aí, vai seguindo Caim, Balaão e Corá. Segue o rancor, fica com ódio de alguém, fica nutrindo isso. Quando a pessoa passar, você cospe. Quando a pessoa passar, você vira a cara para ela. Vai fazendo isso, crente, vai fazendo, crente. Pode até ser que o ímpio faz isso e não tenha nada, mas ele não tem pai, ele é bastardo. Você tem pai. Hebreus diz que você tem um pai, e o seu pai conhece seu coração. Não perdoo, eu não perdoo, eu não perdoo. Vai lá, depois você vai ver o que aconteceu com Caim. Não, eu quero, eu indiscriminadamente eu quero isso, eu quero esse dinheiro, eu quero aquele outro, eu quero essa fama. Vai lá, depois você vai ver o que aconteceu com Balaão. Eu não aceito, porque comigo eu não aceito, eu sou assim. No jiu-jitsu é chamado de corraia, né? Vai lá, corraia, entra nessa rebeldia. Vai lá, vai fazendo rebeldia, vai batendo o pezinho no chão. Se o seu filho começar com rebeldia, você mete a mão nele cedo. Volta aqui agora, volta aqui agora, volta aqui agora, seu rebeldezinho sem causa. Você vai sair daqui
andando normal. Vinícius fala assim: eu estou pisando macio. Porque de vez em quando a mãe dele, volta aqui. Não, eu não pisei duro não, mas pisou duro sim. Você pisou duro, você tem que pisar normal. Aí ele tá bom assim, tá bom, pode sair assim, normal. Não deixa. Irmão, a polícia mandou você parar, para. Mandou você descer do carro, desce. Achou que foi demais, lê o nome, pega o nome e apresenta contra ele uma ação. Mas não vai ficar na rua, o quê? Não, sou obrigado, não. Vai não, porque isso é atitude de rebeldia. E o rebelde só toma pra cara. Faz aí uma revolta na empresa onde você trabalha. Vai lá reivindicar banheiros melhores. Vai lá, que eles vão fazer o banheiro melhor, mas você não vai usar, porque vocês vão mandar embora. Todo rebelde quebra a cara. Tinha uma usina aqui que tinha uma vila. Os caras melhor do que a Lagoa. Por que acabou aqui lá, Washington? Rebeldia. Vamos fazer uma greve, que nós não aceita, que nós queremos melhores. O homem passa a máquina em tudo e joga tudo no chão e tira essa cambada de covarde daqui. Acabou, passou a máquina, é dele, propriedade privada, arrancou tudo, somos daqui, cambada. Ai, pra lá. Tinha cinema, tinha tudo, tinha igreja evangélica, igreja católica, tinha tudo lá dentro. Escola, o povo gostava mais lá do que daqui, só tinha polícia, o cabinho, o pai do sargento, né, o sargento, o pai do, era de lá, só tinha destacamento militar lá dentro, só. Acabou tudo num dia. Mas foi em volta de melhor, tá, o nome disso na prática chama rebeldia. Está aqui na igreja, agora nós vamos rachar. Olha que trem do Satanás. Não rachar essa igreja e abrir outra. Como é que chama isso, irmãos? Rebeldia. Deus não pode abençoar isso. Isso é rebeldia, isso. Estou ali na academia, aí vou brigar com ele, sair e abrir minha academia. Isso é rebeldia. O princípio de rebeldia não é só de igreja, não. Ele acompanha você em todo lugar que você vai, se você fizer errado. Vamos ficar de pé. Sabe um estado do Brasil que na história, talvez eu estou errado, mas na história ele foi rebelde, e é o estado mais pobre do Brasil? Aquele que tem aquela bandeira escrito nego. Quando o governador fez uma convocação, o presidente fez uma convocação, o governador falou: não, nesse estado eu governo, nego. É onde que vai menos dinheiro da federação para lá. Que tem isso, Tempo para trás tentaram separar o sul do Brasil, formar os Pampas Gaúchos, outro país. Só que no nosso caso, diferente dos outros países aqui da América, nós temos na Constituição, da estrutura da formação do país, que os estados são indissolúveis. Por isso que você tem aqui embaixo um tanto de país que fala espanhol, país do tamanho menor do que, não é que é? Países que são menores do que cidades nossas, porque esses aqui que foram dominados pela Espanha, por causa daquele tratado de Tordesilhas, esses aqui que são dominados pela Espanha, pela coroa espanhola, eles não tinham isso na formação do país. Por isso você tem Uruguai, Chile, Equador, Peru, sei o que, Costa Rica, sei o que, esse tanto de país, era para ser um país só. Aí o Brasil não deixou, não tem como ter um país chamado Minas Gerais. Não tem como, é causa pétrea, não pode tirar. Esses estados são indissolúveis, não pode. Tentaram fazer isso aqui no sul, criar os Pampas Gaúchos. Cadê a liderança desse povo que criou isso aí? Eles infartam, eles dão aneurisma, eles somem tudo, porque rebeldes. Assiste, lê alguma coisa de rebeldia na cadeia. Quebra tudo, some tudo, tira tudo, desloca tudo do lugar, cada um é para um canto, acaba, desmantela. Coloca a sua mão sobre o seu coração. Diga comigo assim: Senhor Jesus, nesse culto eu rejeito toda a atitude de Caim, de Balaão e de Corá sobre a minha vida, sobre a minha casa, em o nome de Jesus. As atitudes que eu quero ter
são as de Cristo Jesus. Que a graça de Deus, as consolações do Espírito Santo e o amor de Cristo Jesus esteja na sua vida hoje e para sempre. Deus abençoe, beijo no coração, amo vocês, graça e paz.